meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, de Biologia 1, nós vamos ver sobre lipídios. E eu pergunto para vocês, vocês sabem o que são os lipídios? Bem, os lipídios são compostos orgânicos representados pelas ceras, pelos óleos e pelas gorduras. Além de estarem presentes de forma abundante nos seres vivos, eles possuem extrema importância para os organismos. E são os lipídios que explicam muita coisa do nosso cotidiano, inclusive aquela barriguinha, aquela gordura na barriga que tem muita gente aí tentando perder durante essa quarentena, não é verdade? Então, vamos conhecer mais sobre os lipídios? Vamos lá! Então, galera, para falar sobre os nossos lipídios, nós vamos começar vendo as características dos nossos lipídios. Bom, em primeiro lugar, o nosso lipídio ele é classificado como um composto orgânico, ou seja, ele é um composto que pode ser biosintetizado pelos seres vivos. Plantas, animais, todos nós vamos ter lipídios, sejam fazendo parte da estrutura das nossas células, né, do nosso corpo, seja como reserva de energia, um composto energético, ok? Bom, esse lipídio, quimicamente falando, ele é classificado como apolar. Lembrem-se que quando a gente tiver esse A aqui antes da palavra em biologia, ele vai significar não ou sem, tá? Isso quer dizer que o nosso lipídio, ele tem ausência de cargas positivas e negativas em seus polos, beleza? Esse lipídio também vai ser insolúvel em água. Veja, se você pega um copo e coloca óleo dentro, a água e óleo não se misturam, a água não dissolve o óleo. Mas por quê? Porque o nosso óleo é apolar e a nossa água ela é polar, ou seja, lembrando daquela nossa regrinha da química, semelhantes só dissolvem semelhantes, ou seja, compostos apolares como lipídios só dissolvem compostos apolares. Compostos polares como a água só vão dissolver compostos polares, ok? Mas nós temos solventes orgânicos que podem que podem dissolver o lipídio, como por exemplo a acetona, o éter e a benzina, beleza? Olhem só, quanto à função do nosso lipídio, nós temos a função estrutural, ou seja, ele vai estar participando da estrutura das nossas células, dos nossos tecidos. Olhem só, aqui eu tenho a membrana plasmática da nossa célula, um modelo da nossa membrana plasmática. E a nossa membrana plasmática ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídio, ou seja, em sua maioria da composição, a nossa membrana plasmática é feita por lipídio. Além da membrana plasmática, ali dentro da nossa célula, nós também temos as organelas celulares que a gente chama de membranosas. Essas organelas também são formadas por lipídios, ok? Olha só aquela barriguinha, né, que muitos tentam ali acabar fazendo dieta, indo para academia, e aquela barriguinha ali que você não gosta, aquela pochetezinha, nada mais é do que reserva de energia, lipídio que está sendo armazenado nessas células aqui, que são bolsinhas de gordura. O lipídio ele é armazenado como reserva de energia ali no tecido que a gente chama de adiposo. E essas células aqui, essas bolsinhas de gorduras, nós chamamos de adipócitos. Outra função, então, do nosso lipídio é a questão da reserva de energia. Todo lipídio que a gente vai ingerir, então, ele vai ser guardado em um tecido que a gente chama de adiposo. Esse tecido adiposo, ele é formado por várias células que têm esse formato aqui, como se fossem bolsinhas de gordura. E essas células se chamam adipócitos. Porque o lipídio não é polar, né, porque ele não é solúvel em água, ele consegue ser armazenado então em grande quantidade. Então é bastante eficaz o armazenamento desse lipídio. Onde que a gente encontra tecido adiposo? Ali naquela pochetezinha, né, na barriga que você tem tentado se livrar fazendo dieta. Tem ali também nos seios, tem também lipídio na palma da mão, né, nessa almofadinha da palma da nossa mão. E também no bumbum, nos glúteos, nós também temos lipídios lá, ok? Essa energia ela vai ser utilizada de forma secundária no seu corpo. Isso porque a primeira reserva energética que o seu corpo utiliza são os carboidratos, são os açúcares. Porque os carboidratos eles são mais fáceis de serem quebrados. Já o lipídio, né, ele é um pouquinho mais difícil. Então, por exemplo, quando você faz exercícios rápidos, movimentos rápidos, que precisam de uma fonte imediata de energia, o seu corpo vai recorrer aos carboidratos. Entretanto, quando você precisa de uma fonte que pode demorar um pouco mais, que precisa ser quebrada, né, durante exercícios mais lentos, você vai utilizar como reserva de energia os lipídios, tá?
Outra função é em relação ao isolamento térmico. E aqui a gente tem o nosso urso fofinho, né? Nossos ursos polares. Então, os nossos ursos polares, eles conseguem, né, ali se isolar do frio, se manter quentinhos por causa dos lipídios que têm essa função de isolamento térmico. Além disso, quando os nossos ursos hibernam, eles costumam usar essa fonte energética de reserva de energia para manter o metabolismo da sua célula, fornecendo ali energia para o corpo, ok? E aqui eu acho que todo mundo conhece, claro, né, aquela série Largados e Pelados, onde as pessoas ali têm que sobreviver na selva como vieram ao mundo. E olhem só, as pessoas que são um pouco mais gordinhas, elas conseguem ter mais reserva energética, ou seja, elas conseguem dar mais suporte de energia ao corpo e também se proteger mais do frio. Então, nesse contexto aqui, quem será que vai levar vantagem? O magrinho ou o mais gordinho? Então, olha só, né? Nem sempre uma gordurinha a mais na barriga significa que a gente está assim ruim, né, em relação ao ambiente. Lembrando que se tiver muito frio, lógico que quem vai levar vantagem, quem vai morrer primeiro, quem vai levar vantagem é o gordinho, e quem vai morrer primeiro, logicamente, vai ser o nosso magrinho. Outra função dos lipídios é a impermeabilização. E aqui eu trago para vocês o exemplo das ceras, porque sim, elas também são lipídios. Lá nas nossas plantas, nas folhas das nossas plantas, é muito comum a gente observar uma camada de cera. Aqui eu trouxe o exemplo da couve, que eu acho que é um exemplo que está bem no cotidiano de vocês, né? Quando vocês pegam a couve ali para fazer salada, que vocês vão lavar, vocês notam que a água escorre, né? Porque tem aqui a camada de cera. Isso serve para evitar o ressecamento da planta em épocas muito secas. Então, ela acaba evitando a perda de água através dessas ceras, ok? Mas nós animais também produzimos ceras, e talvez você esteja falando, Eca, o que é isso? Mas sim, a cera do seu ouvido também é importante, também é um tipo de lipídio. E ele também está impermeabilizando o seu ouvido, ele está te ajudando a proteger o ouvido. E aí entra sempre aquele alerta, né? Porque os cotonetes, às vezes, querem fazer toda a limpeza dessa cera, além de serem perigosos da perfuração do tímpano. Então, o correto é sempre a gente limpar ali o ouvido com uma toalhinha, para que a gente não tire toda essa camada de cera que é importante para a proteção do nosso ouvido, ok? Então, o tipo de lipídio produzido aí também por nós animais, um tipo de cera dos cerídeos, é a cera de ouvido. O lipídio, ele também tem função hormonal, ou seja, ele vai ser precursor de hormônios como, por exemplo, a progesterona, né, que é um hormônio feminino, ou a testosterona, que está bem presente ali nos homens, na verdade, que é responsável pelas características masculinas. Então, nós temos também esses lipídios. Esses aqui estão mais ligados ao tipo de lipídio que a gente vai ver que é o colesterol, ok? Além disso, os nossos lipídios são carregadores de vitaminas, e aqui eu coloquei queda para vocês sempre lembrarem. Por quê? Porque ele vai carregar as vitaminas K, E, D e A. Por quê? Porque essas vitaminas são classificadas como vitaminas lipossolúveis, ou seja, elas conseguem se solubilizar em lipídios e elas conseguem ser carregadas mais facilmente. E para finalizar a aula de hoje, vamos ver a classificação dos nossos lipídios. Então, eles são divididos de acordo com seus grupos. Nós temos aqui os nossos lipídios, que são chamados de glicerídeos. Nós temos também os nossos esteroides, né? E aqui dentro dos nossos esteroides vão estar os hormônios que eu havia falado para vocês. Nós temos os grupos dos cerídeos, que vão ser aqueles lipídios lá da cera, né, da planta, da cera do ouvido, os fosfolipídios, que também estão presentes lá na nossa membrana plasmática, lembra? Uma bicamada de fosfolipídios, e os carotenoides, né, que vão estar envolvidos aí, principalmente também na coloração das plantas. Então, para essa aula essa é uma introdução, né, da bioquímica aos lipídios. Quero que vocês resolvam os exercícios que eu preparei para vocês e a gente se encontra na próxima aula para poder falar sobre esses grupos de lipídios, ok? Então, meus amores, chegamos ao fim de mais uma aula e eu peço para vocês que resolvam os exercícios porque é muito importante para o aprendizado de vocês. Além disso, não se esqueçam de deixar aquele like no vídeo, ok? E também de compartilhar o canal para os seus amigos, para suas amigas, porque ajuda a gente a crescer. E lembre-se que nossa meta são 1000 inscritos, porque quando chegarmos a 1000 inscritos, nós poderemos fazer lives para vocês, ok? Então ajuda a gente a divulgar o canal. Um beijo para vocês e até semana que vem.